E aí, meus amigos gamers? Hoje eu trago algo pensado em vocês. Alguns dias atrás o Figma lançou aquela nova atualização do grid, e uma das consequências disso é a gente conseguir fazer o Nine Slice direto no Figma, nativo, sem precisar de algum plugin. Antes dava para fazer, mas existiam algumas limitações, agora ele ficou muito mais dinâmico. Então eu trouxe para cá para a gente poder exemplificar. O Nine Slice aqui nada mais é do que pegar um objeto, ele pode ser um card, pode ser um botão, cortar em 9, porque dessa maneira eu consigo trabalhar ele de forma escalável para o conteúdo que eu precisar. A gente tem um exemplo aqui que é super ilustrativo. Cantos eles têm um tamanho fixo, as laterais aqui do meio eles esticam de acordo com a necessidade e o tamanho do conteúdo, e o meio normalmente é uma cor sólida, mas ele também poderia ter uma textura, uma repetição. Eu peguei essa imagem como referência, poderia ser qualquer uma, inclusive uma criada do zero, mas como eu só quero exemplificar a funcionalidade, eu peguei uma direto do Google. Então, para começar, essa daqui, o que eu fiz? Eu recortei e defini esses 9 pontos aqui como os objetos aqui do lado. Então a imagem tá aqui dentro com um clip content. Então eu tive que tomar o cuidado aqui para deixar eles todos com o mesmo tamanho para poder ajustar isso. Então os cantos eles têm 40 por 40, a parte do meio aqui ele tem 60 por 40 e o miolo é uma cor sólida. Então aqui na prática eu tenho um frame, eu vou botar uma cor para facilitar o entendimento e vou botar um grid 3x3. Então eu vou simplesmente pegar esses caras aqui e vou arrastar aqui para dentro. Ao arrastar ele já encaixa o tamanho automático aqui. Vou fazer isso para todos, tá? Então agora o que a gente pode fazer aqui? Eu posso simplesmente tirar os espaçamentos. Então aqui agora a gente já tem ele organizado, mas ele não está funcionando ainda, porque eu não configurei o grid. Ao selecionar essa coluna, eu boto ele como hug, a última como hug. A do meio eu vou colocar como fill. Então deixa eu selecionar aqui, porque eu quero que ele preencha o espaço do conteúdo com aquilo que eu estou definindo. Então eu vou fazer isso para essa coluna do meio e para a linha do meio. Então selecionando aqui, eu mudo para fill também. Não vai estar funcionando 100%, vamos ver? Então vamos lá. Então olha que legal, já começou alguma coisa a ficar melhorzinha aqui. O que não funcionou aqui? A linha do meio. Porque como ele é um recorte, ele não vai funcionar. Mas olha só o que eu posso fazer aqui então. Ao invés de trazer esse recorte como uma máscara, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu deletar esse cara aqui. Deixa eu pegar esse item, botar ele como um fio aqui. Então agora sim, ele vai estar preenchendo a área disponível, que é esse vermelho aqui. Só que ao invés de preencher com uma cor, eu quero preencher com esse item. Aqui a gente pode utilizar o padrão. Pattern. Então aqui eu só clico e seleciono uma fonte, pronto. Então ele começou a repetir. Lógico, eu botei o espaçamento entre o objeto 0, que é o padrão, então ele vai ficar repetindo e não vou ver essa divisória. Então é só fazer isso para todos. Ao invés de eu fazer do 0 aqui, deixa eu deletar esse cara, deixa eu deletar esses 3 caras, simplesmente copiar e arrastar isso pro lado aqui. Então copio aqui, copio aqui, copio aqui. Esses dois eu coloco o fio na altura. E aí ao invés e aí o pattern eu pego do outro lado. Então vem aqui, seleciona o pattern, vem para cá. Seleciona o pattern, vem pra cá, o pattern. Agora sim, se eu clicar e arrastar, a segunda linha e a segunda coluna estão funcionando. Qual é o problema? Se eu fizer menor do que eu tenho espaço disponível. Então, se a gente quiser botar uma largura mínima, a gente pode. Seleciona o grid como um todo e eu boto aqui. Eu sei que eu tenho 40 aqui, mais 40 aqui, já dá 80. Se eu quiser botar um espaço mínimo aqui para não ficar um bloco de 40 por 40, eu poderia. Pode botar aqui que a largura mínima seja 100 pixels e a altura também seja 100 pixels, por exemplo. Então, agora se eu pegar esse objeto, o mínimo que eu consigo chegar é aqui. E o máximo é infinito. Essa é a vantagem de trabalhar com Nine Slice, né? Então se eu clicar aqui e arrastar infinito, ele vai se comportar. Então ele pode ser um card, ele pode ser um botão, ele pode ser o que você precisar que ele seja. Então agora dando continuidade, fazendo um teste, colocando um texto no meio, eu já entendi que o fio, ele não funciona. O fio funciona só quando eu não tenho um conteúdo e eu quero definir a altura e a largura por conta. A partir do momento que eu tenho algum tipo de objeto para definir a largura e a altura, tipo um texto, a gente tem que voltar pro hug. Deixa eu mostrar aqui, selecionando esse carinha aqui, ele tá como hug. Por quê? Porque quem vai definir a largura desse cara aqui é o conteúdo, é o texto. Então o que pode acontecer aqui? Se esse texto ficar muito curto, eu posso começar a extrapolar aquela largura e altura mínima dos 100 pixels. Então eu posso selecionar toda essa coluna aqui e botar essa coluna com uma largura mínima. Então uma largura mínima de 20. Por que 20? Porque aqui tem 40, aqui tem 40. Se eu botar 20, eu chego nos mesmos 100. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa para altura. Então ele vai ter no mínimo uma altura de 20. Então independente do que eu digitar aqui, ele vai começar a se comportar, inclusive se eu tiver quebra de texto. Agora sim ele está funcionando como deveria. E o mais legal que eu posso fazer é o quê? Eu posso botar isso aqui como um texto e eu posso criar como se fosse um componente. Dentro do componente eu transformo isso daqui como uma propriedade. Então deixa eu botar aqui rapidinho, uma propriedade de texto. Então legal, agora eu já tenho meu componente. Eu posso fazer uma instância e botar o texto que eu quiser. Salvar, por exemplo. Então aqui ele vai se comportar independente do texto ou quebra de linha. Vai depender da configuração que você precisa fazer. É isso, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Um ótimo dia e até a próxima.